Olá, bem-vindo ao canal de Missões Nacionais. Eu sou Aparecida Moraes e você está no quadro Na Missão. Bom, hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do meu testemunho. Como eu disse, eu sou Aparecida, mas todo mundo me chama de Cida. Eu sou goiana e a minha história com Missões Nacionais começa no ano de 2019, na cidade de Abadiânia. E quando meu pastor me falou sobre missões, sobre a Operação Jesus Transforma, eu fiquei muito animada. Porque, na verdade, desde a minha conversão em 2008, o meu coração, sempre que eu ouvia falar de missões, o meu coração ele batia de um jeito diferente. E eu me lembro que desde o início eu falava para os meus pastores que eu seria missionária. As pessoas imaginavam que fosse só uma empolgação por ouvir os testemunhos, por ver as fotos, mas lá no fundo do meu coração eu sabia que de fato era aquilo que Deus tinha para mim. Eu sempre pensava na questão dos meus pais, como é que eu iria falar para os meus pais que eu queria ser missionária? Porque eu não venho de uma família cristã, eu venho de um berço espírita, católico, inclusive é por isso que eu me chamo Aparecida, por causa de promessa. Então tive toda uma caminhada, né, dentro do espiritismo, e de repente eu chegar para os meus pais e dizer que eu seria, né, missionária, já foi difícil principalmente para o meu pai. Desde o início a minha mãe, ela sempre acreditou, mas para o meu pai, né, aquele que eu sempre segui os passos dele, a esperança dele é que eu continuasse nessa caminhada pelo espiritismo. Para ele foi um baque. E muitos anos se passaram até a minha ida, né, para a Operação Jesus Transforma. A operação foi em julho de 2019. Eu quero ir e a igreja pagou a minha inscrição, me enviou juntamente com outras duas irmãs que também são uma bênção para a Operação Jesus Transforma em Abadiânia. E o mais interessante é que Deus, ele me leva para o berço do espiritismo em Goiás. E ali naquele lugar o Senhor me deu a oportunidade de realmente abrir os olhos e perceber como as pessoas precisavam de Cristo, como elas precisavam ser acolhidas. Naqueles dias, na verdade, eu pude me ver falando para as pessoas o que eu gostaria que tivessem me dito. Só que quando eu fui para Abadiânia, eu estava no meu melhor emprego, o emprego que eu trabalhava menos, que eu ganhava melhor, que eu podia respirar, que eu estava mais tranquila. O pastor Samuel Neves, na época, ele ia começar a coordenar o projeto em Goiás. Ele chega para mim e diz assim: olha, eu vim aqui te fazer um convite. Eu falei, pode fazer. Eu quero te convidar para ser radical. E o projeto começa daqui a 2 meses. E eu me lembro que eu sempre gostei de perguntar de uma forma que eu entendesse claramente e não ficasse dúvida. Falei, Deus, eu preciso de uma prova que é o Senhor mesmo que está me chamando para o campo. E eu me lembro de sair na porta de casa e eu olhei para o lado e vi um pé de ipê aqui na porta de casa, na porta da casa dos meus pais. Tinham 3 pés de ipê e um tinha morrido há mais de 1 ano. E eu fui lá naquele pé de ipê que alguém tinha matado ele no tronco e fiz uma oração. Falei, Senhor, se for da tua vontade que eu vá para o campo missionário, então que nasça flores nesse pé de ipê. Orei, saí, fui ver minha vida normalmente. 3 dias depois, não contei nada pra ninguém. 3 dias depois, eu chegando em casa com a minha mãe. A minha mãe, quando eu fui estacionar o carro, ela olhou por baixo do quebra-sol e falou assim pra mim: você orou naquele pé de ipê. Eu terminei de estacionar, abaixei a cabeça, olhei por baixo do meu quebra-sol e tinha uma única flor de ipê amarela. E eu fui lá no pé de ipê. Quando eu cheguei no pé de ipê, eu disse, Senhor, eu não duvido, mas só para confirmar, se foi o Senhor mesmo, eu gostaria que o Senhor colocasse folha. E menos de uma semana depois eu cheguei, olhei para o pé de ipê, aquela única flor amarela continuava no mesmo lugar, metade do pé de ipê tinha folha e metade não. E naquele dia eu falei, tudo bem, Senhor, eu vou deixar tudo, eu vou pro campo. Eu só peço que o Senhor me permita fazer um culto de aniversário. A minha mãe começou a se sentir mal, falou que não estava muito bem.
nós fomos ao médico, o médico falou, não, olha, tem um probleminha aqui, numa veia do coração, mas isso é antigo, não preocupa não. E nós voltamos para casa. E na segunda-feira eu tinha uma consulta médica, então eu fui ao médico, né? Quando terminou a consulta, quando eu saí do consultório, o Senhor falou comigo, vai para casa. E eu sempre gostei muito de falar. Então eu peguei a moto rapidamente, voltei para casa. E quando eu cheguei em casa, eu ouvi um barulho. Meu pai estava na sala, eu ouvi um barulho e falei, pai, que barulho é esse? Ele falou, que barulho? Ele não tinha ouvido. E eu já deixei o capacete, saí correndo, procurando nos quartos. Quando eu cheguei no quarto dos meus pais, a minha mãe já estava caída no chão sem vida. E a minha mãe não era cristã. Então naquele momento eu abracei com o corpo da minha mãe no chão e eu comecei a chorar. Não chamei meu pai porque eu sabia que ele não podia resolver. Então eu comecei a chorar, pedi perdão a Deus, pedi a misericórdia do Senhor e fiz um voto com o Senhor que se a minha mãe voltasse a viver, a primeira coisa que eu faria era falar de Jesus para ela. E naquele dia, no dia 13 de agosto de 2008, o Senhor me devolveu minha mãe. Então, me perdoe, no dia 12 de agosto de 2008, na segunda-feira, o Senhor me devolveu a minha mãe. E eu pude presenciar de uma forma tão profunda da bondade de Deus que eu fiz um outro voto com o Senhor, que por onde quer que eu fosse eu contaria o que Ele fez, que Ele continua sendo o mesmo Deus, que Ele continua ressuscitando mortos, que Ele continua curando, que Ele continua fazendo muitas coisas. Quando a minha mãe acordou, eu falei de Jesus para ela. Então nós fizemos o culto, eu fui pro campo, foi uma bênção em 2019. Na virada do ano, eu fiquei doente, precisei vir para casa, né? Precisei voltar para casa dos meus pais para me tratar. Fiz 3 cirurgias do rim. Quando eu ia voltar para o campo, começou a pandemia. E eu muito triste porque eu estava em casa, porque eu não estava no campo. E no dia 12 de abril de 2020, a minha mãe já tinha entregado a vida para o Senhor. Eu em casa, no dia 12 de abril, domingo de Páscoa de 2020... Quando eu me levanto para chamar a minha mãe, estávamos em casa, eu, ela e meu pai. Quando eu me levanto para chamar a minha mãe para a gente fazer o almoço de Páscoa, para a gente organizar as coisas, o Senhor tinha levado ela durante a madrugada. E naquele momento eu me desesperei, eu chorei, eu repeti a oração que eu tinha feito meses atrás. E eu entendi que agora estava tudo bem porque a minha mãe estava com o Senhor. E eu me acalmei daquele momento em diante. E voltei para o campo. Então, o meu primeiro projeto missionário foi no projeto de plantação de igreja e eu falei, eu não posso voltar. Porque se Deus me devolveu a minha mãe para salvá-la e me deu mais alguns meses de vida, eu preciso continuar compartilhando dessa salvação com as pessoas lá fora. Então, eu continuei no campo, morei em Alto Horizonte, no interior de Goiás, no norte do estado. Fui transferida para Brasília, sempre gostei muito de trabalhar com crianças, então sempre nos cultos ali, nos PGMs, a minha casa estava cheia de crianças. Até o dia que o Senhor abriu a porta para que eu pudesse ir para o Rio de Janeiro. Então, desde 2022, eu estou na cidade do Rio, trabalhando no projeto do Reino da Mangueira, com crianças, não mais na plantação de igreja, mas agora na área de ação social. E eu amo muito aquele lugar, cada dia que passa o Senhor ele tem me ensinado mais e mais. Você também não desista se você tem ouvido a voz do Senhor falando ao seu coração para você trabalhar com missões ou para você fazer qualquer outra coisa em prol do reino de Deus. Faça aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Claro que na caminhada nós teremos dores, teremos tropeços, nós teremos decepções, mas todas essas coisas podem ser vencidas se nós estivermos com Jesus. Bom, esse é um pouco do meu testemunho. Eu espero que você tenha gostado, que Deus tenha falado com você. E se você gostou desse e de tantos outros vídeos que estão no nosso canal, curta a nossa página, compartilhe os testemunhos missionários. E quem sabe um dia vai ser você contando como Deus te chamou para estar no campo. Essa é a minha história com Missões Nacionais e eu espero em Deus que você também tenha essa história em nome de Jesus. Deus te abençoe.